Olá, boa noite. Boa noite. Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala de R$500 mil, agora é réu por corrupção. Ex-assessor de Temer foi flagrado após acerto com o diretor da JBS e chegou a ser preso. JBS é suspeita de pagar 160 milhões em suborno por devolução do PIS/COFINS. Um auditor da Receita Federal teria acelerado a liberação de créditos tributários. O esquema de propinas para Sérgio Cabral é calculado em R$500 milhões. O operador do dinheiro revela mais detalhes sobre o ex-governador do Rio. A Polícia Federal ouve maqueteira do PT sobre verbas da Odebrecht para campanhas. Mônica Moura e o marido, João Santana, já foram condenados e fizeram acordo de delação. Pela primeira vez, a Airbus paga a indenização pela tragédia da TAM em Congonhas. 10 anos depois, parentes de uma parte das vítimas receberá R$30 milhões. Tentativa de ataque terrorista no maior ponto de transporte público em Nova York. Bomba caseira explodiu parcialmente. O criminoso e mais 3 pessoas se feriram. O Jornal da Gazeta está no ar. Um policial militar foi preso hoje aqui em São Paulo após atirar e matar a própria mulher, que também era PM. O assassinato aconteceu na frente da filha da vítima, de apenas 10 anos. O crime aconteceu nessa rua no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo, onde os peritos trabalhavam colhendo provas. Vizinhos disseram aos investigadores que ouviram gritos de discussão e objetos sendo quebrados antes dos disparos que atingiram a vítima. Ana Amélia Panic, de 33 anos, trabalhava junto com o marido no 46º Batalhão da PM, que também fica no Ipiranga. Ela chegou a ser socorrida no Hospital Heliópolis, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O soldado Ailton de Souza Lima, marido da vítima, fugiu do local do crime, mas se apresentou ao plantão da Polícia Militar no início da manhã e foi preso. No momento do crime, a filha da policial, de apenas 10 anos, estava em casa e teria presenciado a briga. A criança passou a noite com vizinhos até a chegada de parentes. A Corregedoria da Polícia Militar e o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, vão investigar o motivo do crime, que tem todas as características de feminicídio. Dados do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, divulgados hoje, revelam que o risco de uma jovem negra ser vítima de homicídio no Brasil é 2 vezes maior do que uma jovem branca. O relatório, elaborado pela Unesco junto à Secretaria Nacional de Juventude e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, traz dados de 2015 pela primeira vez, um recorte de gênero com essa temática sobre a juventude na faixa de 15 a 29 anos. Já entre os homens, o risco do jovem negro ser assassinado é quase 3 vezes maior do que um jovem branco. Familiares das vítimas do acidente da TAM, que aconteceu em 2007 aqui em São Paulo, vão receber uma indenização de R$30 milhões da Airbus, fabricante do avião que explodiu ao bater em um prédio na hora do pouso em Congonhas. O acordo foi homologado pela Justiça do Rio de Janeiro em novembro. Há 10 anos, o incidente entrou para a história como a 2ª maior tragédia aérea do país. Morreram 199 pessoas no acidente. A francesa Airbus se comprometeu a indenizar 93 pessoas de 33 famílias da tragédia. No processo, os advogados das famílias alegam que a Airbus violou o dever de garantir a segurança dos passageiros. Os R$30 milhões são a maior quantia já paga em indenizações desse tipo na aviação brasileira e será dividida entre os parentes. Os valores a serem pagos pela Airbus variam de 100 mil a 4 milhões de reais. Esta diferença é porque alguns advogados entraram apenas com indenização por dano moral. Já outros entenderam que a família dependia financeiramente da vítima. A companhia aérea TAM, outra envolvida na ação, afirma que já indenizou 197 das 199 vítimas da tragédia por meio de ações e acordos anteriores.
O Airbus A320 da TAM saiu de Porto Alegre em voo direto para São Paulo na noite do dia 17 de julho de 2007. Chovia no momento do pouso e o avião não conseguiu frear. O piloto saiu da pista e bateu contra o galpão da própria companhia na Avenida Washington Luiz. 199 pessoas morreram, incluindo todas as 187 a bordo e mais 12 pessoas em solo. A investigação revelou que houve uma falha no reverso do motor direito, um dos sistemas de frenagem que estava inoperante na hora do pouso. Uma pane no reverso também foi a causa de outro acidente da TAM, o de 1996. Um Fokker 100 da companhia caiu no bairro do Jabaquara após decolar de Congonhas. 99 pessoas morreram. No caso do acidente de 2007, 3 pessoas foram acusadas: Alberto Fagerman, ex-vice-presidente da TAM, e Marco Aurélio Miranda, ex-diretor de segurança da empresa, e ainda Denise Abreu, a então diretora da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Todos foram absolvidos. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista o advogado criminalista Alberto Toron sobre o combate à corrupção. A empresária Mônica Moura aliás, vamos mudar de assunto. Após quase uma década afastado da cidade, o acervo de Adoniran Barbosa, um ícone do samba paulistano, está de volta a São Paulo. Há cerca de 1000 peças estão guardadas de favor em uma sala na Galeria do Rock, no centro da cidade, mas não podem mais ser visitadas. A ideia é ajudar a família do artista a conseguir um local permanente de exibição. Entre caveiras, skates e tatuagens, sob a tutela de Raul Seixas, está guardado um tesouro do samba paulistano. O acervo está em uma sala bem guardada aqui na galeria. São cerca de 1000 itens que estão ainda em caixas de papelão, mas há uma certa organização. Aqui, por exemplo, objetos pessoais como o chapéu e a famosa gravata borboleta, um figurino típico do artista. Também toda a discografia, são discos de várias épocas. E aqui uma preciosidade, um trem de ferro que o Adoniran Barbosa fez à mão e funcionava de verdade na casa dele. O legítimo trem das 11. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas. Há também fotografias de João Rubinato, nome verdadeiro do artista, em cenas íntimas. Outros objetos artesanais que Adoniran fazia e presenteava, como a bicicleta de ferro e a aliança feita com a corda de um cavaquinho. Apesar do sucesso, a família nunca conseguiu apoio para exibir o material organizado minuciosamente pela segunda mulher, Dona Matilde. O acervo teve vários destinos, entre eles o MIS, o Museu da Imagem e do Som. Há quase uma década, as peças estavam guardadas em um galpão no interior do estado. Foi o cineasta Pedro Serrano que finaliza um documentário sobre o artista quem teve a ideia de trazer o acervo de volta para São Paulo e aproveitar a visibilidade da Galeria do Rock para ajudar a família a financiar uma exposição permanente. Ele tem uma música que chama assim, Já Fui Uma Brasa. E que ele canta justamente isso, sobre o rock da época dele, que era o Iê, Iê, Iê. Ele fala, eu gosto dos meninos desse tal de Iê, 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 porque com eles canta a voz do povo. E eu que já fui uma brasa, se assoprarem posso acender de novo. E é até uma coisa meio profética, né? Porque via a Galeria do Rock, ele está sendo aí assoprado aí para a gente ver se ressuscita essa brasa aí que é o Adoniran. E eu que já fui uma brasa. O fiel depositário das peças, o síndico da galeria, diz que desde que a notícia se espalhou, ele não para de receber pedidos de clientes que querem conhecer o acervo. Prova de que quando se trata de exaltar a cultura e a memória, a mistura de estilos aparentemente tão diferentes dá samba. Meu filho que fala sempre que o Adoniran é um punk, é o primeiro punk do Brasil, porque a irreverência, a descontração é própria do rock and roll, né? E ele tinha essa descontração, ele tinha essa irreverência, né? Ele tinha essa pegada rock and roll.
Em novo desdobramento da Operação Lava Jato, a Polícia Federal investiga pagamentos de propina de 160 milhões de reais de executivos da JBS Friboi a um auditor da Receita Federal. O esquema era para antecipar a liberação de créditos tributários junto ao fisco. Os alvos da operação não tiveram os nomes divulgados. Foi revelado que é um contador, um empresário, um advogado falecido em 2016 e um auditor fiscal da Receita Federal. A linha de investigação principal é que a agilidade na análise desses créditos tenha sido completamente fora dos padrões normais, com o oferimento de vantagem indevida pelo servidor da Receita Federal. A operação foi batizada de Baixo Augusta, região onde existe um escritório da Receita, justamente onde o auditor citado trabalhava. A investigação começou em 2004, mas só conseguiu avançar após os investigadores terem acesso ao conteúdo das delações premiadas firmadas entre executivos da JBS Friboi e o Ministério Público Federal. Os depoimentos dos irmãos Batista não foram usados nesta operação. Segundo os investigadores, como responsáveis da empresa JBS, Joesley e Wesley podem ter participação no esquema, como, por exemplo, na decisão da porcentagem destinada à propina. Só nos últimos 2 anos e meio, a JBS deveria receber 2 bilhões de reais em créditos tributários pela Receita Federal. A investigação ainda não sabe precisar se o valor foi ou não ressarcido, mas movimentações bancárias no mesmo período confirmaram que ao menos 160 milhões de reais foram pagos em propina ao auditor da Receita Federal. O Ministério Público pediu a prisão dele, mas a Justiça negou. E segundo a própria Receita, ele comprou imóveis e dezenas de veículos ao longo dos 13 anos em que teria beneficiado indevidamente a empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Claro que o servidor da Receita Federal não atuava de forma isolada. Existia um grupo que trabalhava junto com ele, que são intermediários que faziam essa propina chegar até o auditor da Receita Federal. Desse valor de 160 milhões de reais, nós temos 100 milhões de reais pagos por intermédios de doleiros, 40 milhões de reais pagos em espécie e 20 milhões de reais pagos por meio de notas fiscais fictícias, ou seja, faziam a simulação da prestação de serviço só para que pudesse o dinheiro chegar às mãos das pessoas certas. O auditor será processado por improbidade administrativa e foi afastado do cargo. Bens em nome dele e de familiares foram bloqueados. Hoje à tarde, o presidente Michel Temer fez novos exames urológicos no posto de saúde do Palácio do Planalto. Segundo a Secretaria de Comunicação Social, foi apenas um check-up. No fim de outubro, Temer passou por uma cirurgia na próstata em São Paulo. Em novembro, ele voltou a ser internado. Dessa vez para um cateterismo que desobstruiu 3 artérias coronárias e para o implante de 2 stents. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, disse que é difícil aprovar a reforma da Previdência na semana que vem. Maia afirmou que recebeu ligação do presidente Michel Temer e que o PMDBista disse que vai se reunir com os líderes partidários e contar os votos um a um para ver qual a distância que há dos 308 votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. Olhando de hoje para a próxima terça-feira, não é fácil votar essa matéria, mas como eu disse, como discutir essa matéria hoje também era impossível, há 6 meses atrás, e pela sua urgência estamos discutindo, vamos continuar discutindo e tentando criar as condições. A intenção do Palácio do Planalto é votar ainda neste ano. E agora, o governo mudou a estratégia entre os aliados. Nas últimas reuniões, Temer tem dito que mesmo que a matéria não seja votada agora, a reforma da Previdência não vai sair da pauta do Congresso no ano que vem. Na prática, o que pode levar o assunto para o debate na campanha eleitoral. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência não quis estabelecer uma data para a votação. Moreira Franco se limitou a dizer que a discussão na Câmara deve começar na quinta-feira. Eu não vou tirar aqui de mandinar, como o meu companheiro ali está querendo, sabendo o dia da votação. Não se sabe, política trabalha com fatos. E o fato é que na quinta-feira o debate vai ser iniciado. A expectativa é de que haja muito pouca dúvida dos dois lados.
Rodrigo Rocha Loures, o ex-assessor do presidente Temer, que ficou conhecido como o homem da mala de propina da JBS Friboi, se torna réu. O ex-assessor do presidente Michel Temer vai responder ao processo penal na 10ª Vara Federal em Brasília por corrupção passiva. O juiz Jaime Travasso Sarinho aceitou a denúncia do Ministério Público Federal e transformou Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, em réu no caso da mala de R$500 mil entregue por um executivo da JBS. O juiz apontou que os relatos da acusação estão materializados em áudios, fotos, vídeos e em diversos documentos colhidos durante a investigação feita pela Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Em maio, Rocha Loures foi filmado em São Paulo recebendo uma mala com R$500 mil do executivo da JBS, Ricardo Saldi. Para o Ministério Público, o ex-assessor seria um intermediário entre o presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista, a parte de R$38 milhões que Joesley teria prometido para que o grupo político do presidente Temer atuasse em assuntos de interesse da JBS no governo. A denúncia é a mesma oferecida contra o presidente Michel Temer por crime de corrupção passiva e que teve o prosseguimento inviabilizado por decisão da Câmara dos Deputados em agosto. Após a decisão, o relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, enviou para a primeira instância a parte da acusação formal que trata de Loures. Atualmente, o ex-assessor de Temer está em prisão domiciliar. Ele usa tornozeleira eletrônica. E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre Rocha Loures, que virou réu por corrupção. Desde que a Câmara enfiou embaixo do tapete as denúncias criminais que o afligiam, Michel Temer repete que a verdade prevaleceu e que o complô armado contra o seu governo foi desmascarado. Isso tudo é uma grande lorota. O que houve foi acobertamento, não esclarecimento. E certas coisas são difíceis de encobrir. Por exemplo, uma mala com propina de R$500 mil da JBS. Para desassossego de Temer, o juiz Jaime Travasso Sarinho, de Brasília, enviou Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala, para o banco dos réus. Denunciado junto com Temer, o ex-assessor da presidência da República responderá pelo crime de corrupção passiva. Em polvorosa, a defesa de Temer tenta reverter no Supremo Tribunal Federal o desmembramento do processo. Alega-se que a mala de Rocha Loures, por conexão, deve ser congelada junto com a investigação sobre o presidente da República. Relatório da Polícia Federal diz que as evidências apontam com vigor para a participação de Temer no crime da mala. Mas a Câmara e a defesa do presidente pedem a todos os brasileiros que façam papel de bobos, fingindo que a mala da propina não existe. O imenso tapete que esconde as falcatruas nacionais ficou pequeno. Temer e seus advogados estão inquietos porque sabem que Rocha Loures talvez não esteja disposto a responder sozinho pelo lixão que vaza pelas beiradas. Boa noite. A empresária Mônica Moura, mulher do marqueteiro João Santana, prestou depoimento na Polícia Federal de São Paulo nos 2 inquéritos que apuraram supostos pagamentos da Odebrecht para as campanhas eleitorais do ex-prefeito Fernando Haddad do PT em 2012 e do ex-ministro Alexandre Padilha, também do PT, para o governo de São Paulo em 2014. De acordo com delatores da empreiteira, os repasses à campanha de Haddad teriam sido feitos em troca da aprovação no Legislativo de projetos que favorecessem a Odebrecht. No caso de Padilha, os delatores afirmaram que houve pagamento de R$1 milhão via Caixa 2. Haddad e Padilha negam as acusações. Em Santo André, mais uma vez, criminosos constroem túnel para perfurar um duto da Petrobras e furtar combustível. O túnel tem 3 metros de profundidade e 40 metros de extensão e passava por debaixo de 3 casas. O grupo abastecia caminhões com capacidade de 20 mil litros de combustível. O produto era furtado da refinaria de Capuava, da Transpetro, em Mauá, vizinha a Santo André, no ABC. Eles usavam perfume para disfarçar o cheiro de diesel e música alta para encobrir o barulho da sucção. Vizinhos perceberam a movimentação estranha no local. Pelo menos um casal foi preso. Não se sabe ainda quanto de combustível foi furtado.
Só em 2017 ocorreram cerca de 30 furtos iguais no estado. Os casos mais recentes foram em Itaquaquecetuba, em outubro, e outro na mesma Santo André, em setembro. O projeto oferece capacitação gratuita para pessoas que querem aprender a fazer perucas e se tornarem empreendedores. As peças produzidas durante a oficina são doadas para pacientes em tratamento de câncer de todo o país. Quem vê a Rosilene concentrada na costura de montinhos de cabelos nem desconfia que a especialidade dela é o cafezinho. É porque ela é copeira, mas nas últimas semanas se dedica a fazer perucas. Só de pensar que uma peça minha vai para uma pessoa que precisa, né? Então é muito bom saber disso. Num segmento carente de profissionais qualificados, um curso com um certificado como esse chega a custar R$5.000. Mas aqui, para aprender, não é preciso colocar a mão no bolso. A Fundação Laço Rosa, uma ONG criada em 2011 no Rio de Janeiro, construiu esse Caminhão Escola, que já passou por 5 cidades do país e oferece aulas de graça. A última parada é aqui em São Paulo. Além de aulas práticas, há também disciplinas pela internet. A gente dá condições de cada um se tornar um empreendedor. Os cursos online de como abrir um negócio, como poder decolar, digamos assim. O projeto chamado Força na Peruca foi perfeito para o Jefferson. Operador de caixa desempregado há 5 meses, agora sonha com um futuro diferente. A ideia é ficar nessa profissão. Eu vou ficar nisso agora porque acho que eu me encontrei. Sabe resolver 2 problemas de uma só vez? É isso que acontece aqui. Além de uma nova profissão, também nasce a oportunidade de ajudar pacientes que perderam os cabelos. Cada aluno aqui tem o compromisso de fazer 5 perucas até o final do curso. E aí é mais do que entregar cabelo, é também entregar autoestima. Tenho uma amiga e há 3 anos ela vem lutando contra o câncer. E ela me passou uma mensagem e falou: Kelly, a químio derrubou meus cabelos. E eu fiquei sentida com aquilo, então eu falei assim, pensei comigo, né, eu vou comprar uma peruca para dar para ela. E fui numa loja aqui do bairro que vende, mas eu achei muito caro, mais de R$1.000. Por essas surpresas da vida, a Kelly veio ao mercado onde o caminhão está estacionado e descobriu o projeto. Foi pedir uma peruca para a amiga e acabou virando aluna. E trazendo também a dona Valquíria, uma vizinha que está em tratamento de quimioterapia. Senti mal, né, sem os cabelos, né? Faz falta, é. A felicidade de poder estar ajudando ela é imensa. É imensa. E aí veio a Maria e falei, pronto, 2 coelhos numa cajadada só. Estima-se que este ano o Brasil registre 58.000 casos novos de câncer de mama. É o tipo de tumor mais comum entre as mulheres do país. Cada peruca precisa, em média, de 5 doações de cabelos naturais. E depois de pronta, vai também para a doação. O trabalho no meio do caminho fez a cabeça até do Rafael. O jovem sem emprego na área de segurança hoje está aí, todo satisfeito com a força das perucas. Achei um trabalho maravilhoso por ajudar pessoas, acho gratificante ajudar pessoas com câncer, pessoas que precisam, né, de uma autoestima. A semana começou ensolarada e quente para o paulistano, que além de vestir roupas leves por causa do calor, na casa dos 32 graus, precisou usar o guarda-chuva em alguns momentos. Pois é, Gabriel, é que o ar continua bem abafado por aqui, mas a partir de amanhã parece que teremos mudanças, viu? Vamos ver a previsão com Mariana Armentano. Para os próximos dias, o destaque continua sendo as áreas de instabilidade que persistem principalmente entre o norte de Minas, sul da Bahia, Tocantins e que vão se deslocando para o norte ao longo da semana. Já no centro-sul do Brasil, o ar seco predomina e mantém o tempo firme. Em Curitiba, mínima de 13 e máxima tarde só de 21 graus, sem chuvas por lá. Já em BH, antes da chuva, a máxima vai aos 31. Em Salvador, tempo ainda bastante instável, com temperaturas entre 23 e 30 graus. E em Cuiabá, dia de sol e céu azul e calorão na casa dos 34 graus.
Em São Paulo, o calor vai se manter pelo interior, mas dá uma trégua na capital. O vento muda de direção e passa a soprar do mar para o continente. Com isso, teremos muita nebulosidade amanhã em toda a faixa leste. Na região de Franca, o sol brilha forte e ocorrem pancadas isoladas de chuva durante a tarde. Nas outras áreas, sol entre algumas nuvens, mas sem chuvas. A máxima chega aos 32 em Presidente Prudente, aos 33 em Presidente Bernardes e aos 34 em Votuporanga. Em Ribeirão Preto e em São José do Rio Preto, calor na casa dos 32 graus. Já nas cidades do litoral, a máxima não vai passar dos 24. Para a capital, a temperatura deve ficar mais amena amanhã, mas depois esquenta e não há mais previsão de chuvas. Nesta terça-feira, teremos mínima de 16 e máxima à tarde de 23 graus, com no máximo uma garoa pontual. Na quarta, o tempo abre, já faz até 28 e esquenta mais ainda na quinta-feira, com máxima prevista de 30 graus, com sol, poucas nuvens e nenhuma gota de chuva. Carlos Miranda afirma que esquema de propina do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB, pagava 13º e 14º salários e chegava a 500 milhões de reais. Apontado pela Operação Lava Jato como gerente da organização criminosa, Miranda também disse que recebia cerca de 150 mil reais por mês. Em depoimento à Justiça Federal do Rio, Carlos Miranda detalhou os valores dos pagamentos de propina, que eram mensais e recebidos em espécie. O operador confirmou que a organização era controlada por Cabral e que os pagamentos aconteceram até 2016, às vésperas da prisão do ex-governador. Miranda disse que cuidava das despesas pessoais de Cabral, inclusive da movimentação das contas dele. Segundo o operador, a Carioca Engenharia, uma das empresas que participou do esquema de propina, pagou uma conta de cerca de 200 mil à agência de comunicação FSB. A empresa nega. Também em depoimento, o ex-subsecretário estadual de Transportes, Luiz Carlos Veloso, disse que foram depositados cerca de 3,5 milhões de reais em propinas pagas por empreiteiras em uma conta não oficial. Segundo ele, ao menos R$1 milhão foi repassado ao então secretário estadual de Transportes e hoje deputado federal Júlio Lopes, do PP. Por decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o ex-prefeito Eduardo Paes e o deputado federal Pedro Paulo Carvalho, ambos do PMDB, estão inelegíveis por 8 anos. Eles foram condenados por abuso de poder econômico na eleição municipal de 2016 e por desvio de finalidade na contratação pela Prefeitura do Rio, da consultoria que produziu o Plano Estratégico Visão Rio 500. Os dois ainda podem recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Comissão de Ética da Presidência da República vai investigar 6 ministros por caronas em voos da FAB. O objetivo é apurar se houve irregularidade na oferta de caronas a parentes e lobistas. Serão investigados os ministros Hélder Barbalho, da Integração Nacional, Sarney Filho, do Meio Ambiente, Gilberto Kassab, das Comunicações, Maurício Quintela, dos Transportes, Antônio Embaçaí, que está deixando a Secretaria de Governo, e Diogo Oliveira, do Planejamento. O decreto que regulamenta sobre os voos da FAB permite o uso da frota somente para o transporte de vice-presidente, ministros de Estado, chefes dos 3 poderes e das Forças Armadas. A norma não autoriza expressamente o embarque de pessoas sem cargo ou função pública. Agora, após a notificação, os ministros terão 10 dias para apresentar suas defesas. Um escondidinho de abóbora pra lá de especial foi um dos destaques do brunch natalino servido neste domingo na Catedral da Sé, região central de São Paulo. Quem saboreou as delícias do cardápio ainda pôde participar de uma visita guiada por esse marco histórico da capital. O evento serviu para levantar recursos para a manutenção e reformas da catedral. O Marco Zero de São Paulo se transformou em ponto de gastronomia neste domingo. Cerca de 100 pessoas participaram desse chamado brunch de Natal, com muitos comes e bebes especiais. Eu e o Jorge aqui, nós gostamos muito de salmão defumado, né? Entre os quitutes, um dos pratos principais foi o escondidinho de abóbora, com essa folha rica em proteína. A ora pro nobis, que em latim significa orai por nós. Mas, além de experimentar tantas receitas, a um custo de R$200, os convidados também tiveram direito a visitar a Catedral da Sé. Eu sou paulistano, nasci aqui
Mas eu quero lembrar isso, porque a Catedral da Sé, ela é um ponto histórico do Brasil. Um dos locais mais procurados é a cripta da igreja. Inaugurada em 1919, é nela onde estão sepultados nomes importantes da história da capital paulista, como o cacique Tibiriçá e Dom Paulo Evaristo Arnes, falecido em dezembro do ano passado. Os mais de 40 anos para construir a igreja da forma como a conhecemos hoje foram necessários porque boa parte do material aqui usado vinha de países que estavam em guerra durante as duas grandes guerras mundiais. Daí o material atrasava para chegar aqui no Brasil. Além do atraso, as guerras também influenciaram na mão de obra dos artistas que aqui trabalharam. Isso porque muito da arquitetura, como vitrais e estátuas, foi feito por artistas, principalmente franceses e italianos, fugidos da Europa. O verde e o amarelo podem ser vistos em detalhes do altar. Nas colunas, esculturas em pedra, com exemplos da fauna e da flora brasileira. A visita ainda continuou escada acima. São cerca de 210 degraus até chegar aos 61 corações da igreja, os sinos. Com um pouquinho mais de fôlego, são ainda outros 59 degraus para chegar até a cúpula e ter esta vista privilegiada do que um dia já foi chamado de Planalto de Piratininga. Está todo mundo cheio de energia, como depois de um brunch maravilhoso, incrível, vale super a pena. E é só chegar dezembro que o movimento aumenta muito em uma das tradicionais regiões de compras de São Paulo, a zona cerealista. Para evitar correria, muitas pessoas tentam adiantar as encomendas para a ceia de Natal. Dona Vera não quis deixar para a última hora e já foi às compras dos produtos que vão compor a ceia de Natal. Para ela, esta é uma das datas mais gostosas do ano. Não importa que tipo de comida nós vamos fazer. A gente dá uma caprichada, mas não importa. O importante é a união, estar em família. É na rua Santa Rosa, no centro de São Paulo, que estão os principais empórios que vendem esses produtos típicos da época, como nozes, castanhas e as frutas desidratadas e cristalizadas. É a chamada zona cerealista da capital. Nice trabalha no Recursos Humanos de uma das lojas e já se preparou para receber os clientes. A empresa já se prepara com os temporários de final do ano, né? Em média 20, 25 funcionários temporários. Este outro empório abre às 8 da manhã e em pouco tempo fica assim, cheio. Quando chega dezembro, parece que o mundo vira festa. Principalmente nessa rua nossa, né? Que tem muitas variedades. Aqui são vendidos mais de 2.000 tipos de produtos. Alguns estão um pouquinho mais caros este ano, como a castanha do Pará. A produção no país foi menor em 2017. A com casca é vendida aqui por R$ 24,00 o quilo. Tem ainda a castanha portuguesa, R$ 48,90 o quilo. E as nozes, a R$ 28,90. Renato é chefe de cozinha e tem um restaurante vegano. Ele compra todos os ingredientes das receitas que prepara na zona cerealista. Tem de tudo praticamente, né? E com preço bem acessível. E se vocês acham que esse movimento aqui está intenso, então é preciso se apressar, porque com a proximidade do Natal, ele deve aumentar ainda mais. Aí o segredo é vir com calma e ter paciência. A dica é da Damares. A advogada passa pelo empório pelo menos 2 vezes por mês para fazer as compras. Quanto mais cedo você vier, melhor. Eu cheguei 10 horas, estava bem melhor do que agora. Os juros cobrados no cartão de crédito e no cheque especial voltaram a subir em novembro. Segundo a Associação dos Executivos de Finanças, a taxa cobrada no cartão de crédito chegou a 12,89% ao mês, após 2 quedas seguidas. E os juros do cheque especial foram para 12,25% ao mês. Já os juros cobrados na maior parte das linhas de crédito para pessoas físicas voltaram a cair em novembro. A taxa média recuou para 7,40% no mês passado. Segundo a ANEFAC, é o menor patamar desde outubro de 2015. E agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Os juros na média caíram bastante nos últimos meses, mas falta muito para chegar a um nível razoável. A taxa básica está em 7% ao ano. O
percentual mais baixo já registrado, com possibilidade de novas quedas em 2018. E a inflação deve fechar o ano, segundo as projeções do mercado, em 2,88%, abaixo do piso da meta, que é 3%. Portanto, mesmo levando em conta a taxa básica, inflação, impostos e custo de captação do dinheiro, as taxas do crédito têm muita gordura para queimar. Dá para entender um certo conservadorismo do mercado. Afinal, a economia está começando a deixar para trás a fase de crise mais pesada. Tem o desemprego elevado, que ainda atinge mais de 12 milhões de brasileiros, fora outros milhões que vivem na informalidade ou trabalhando por conta própria, com renda incerta, sem maior segurança. Qualquer vacilo na retomada da economia e esses dados podem piorar de novo, comprometendo a capacidade de pagamento das dívidas, sendo que a inadimplência permanece meio elevada e há incertezas quanto ao próprio andamento da economia. O governo ainda não conseguiu executar um ajuste mais sério das finanças públicas. Continua com dificuldade para aprovar a reforma da Previdência. E 2018 vai ser um ano de eleições que sempre provocam alguma instabilidade. Então, assim como os empresários ficam cautelosos em relação aos investimentos, as instituições financeiras vão com cautela na redução dos juros. Mas é uma cautela exagerada. Não há o que justifique novas altas dos juros, do cheque especial e do rotativo do cartão, como ocorreu nos últimos meses. Só se foi para empurrar mesmo os consumidores para outras linhas, inclusive porque nessas o crédito fica disponível antecipadamente e a pessoa pode usar mesmo quando já está em dificuldade, ampliando o risco de calote. Agora, a expectativa é que os juros continuem caindo, se confirmadas as projeções melhores para a economia e pelo efeito também de medidas do governo para reforçar esse movimento, como a execução mais rápida de garantias, a inclusão automática no cadastro positivo e a troca da TJLP pela TLP, uma taxa mais próxima da taxa básica da Selic, nos financiamentos do BNDES, o que, em tese, pode levar a um maior equilíbrio dos juros de mercado. Vamos ver. Mas o fato é que as taxas do crédito, apesar de ainda elevadas, já estão estimulando a troca de dívidas mais caras por mais baratas e também o consumo, reforçando o ciclo de recuperação da economia. Boa noite. Nos Estados Unidos, a polícia prendeu um homem responsável por um ataque terrorista frustrado em uma das principais estações de ônibus de Nova York. 4 pessoas ficaram feridas, incluindo o terrorista. O momento da explosão foi registrado pelas câmeras de segurança da estação Port Authority, a maior do país, com um fluxo de 65 milhões de passageiros por ano, e próxima da Times Square, um dos principais pontos turísticos de Nova York. Segundo a polícia, a bomba caseira, levada pelo suspeito, identificado como Akayed Ullah, de 27 anos, detonou prematuramente. Os bombeiros informaram que o suspeito teve queimaduras e lacerações e que outras 3 pessoas tiveram ferimentos leves e não correm riscos. A polícia de Nova York afirmou que até agora as investigações indicam que ele agiu sozinho. O prefeito da cidade, Bill de Blasio, disse que a ocorrência de hoje foi uma tentativa de ataque terrorista que não deu certo e não vai intimidar a cidade. A União Europeia rejeitou o pedido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, a exemplo dos Estados Unidos. A ministra de Relações Exteriores do Bloco Europeu, Federica Mogherini, afirmou que a União Europeia continuará atuando sob o consenso internacional de não reconhecer a reivindicação israelense sobre a cidade como um todo. Durante sua reunião com Mogherini, Netanyahu afirmou que a ação americana foi um reconhecimento da realidade atual, que deve ser seguido por grupos palestinos e pela comunidade internacional, tendo a paz na região como objetivo final. Nessa segunda-feira, as manifestações contra o reconhecimento americano continuaram, com atos convocados pelo Hezbollah dentro e fora das fronteiras israelenses. No fim de semana, os protestos dos Dias de Fúria, convocados na semana passada por grupos palestinos como o Fatah, terminaram em confrontos na faixa de Gaza e na Cisjordânia, além de países que apoiam a causa palestina, como o Líbano. Pelo menos 4 palestinos morreram até agora. O presidente russo Vladimir Putin ordena a retirada de parte do contingente militar do país que combatia o Estado Islâmico na Síria.
Durante uma visita surpresa ao país, Putin foi recebido pelo presidente Bashar al-Assad e afirmou que, mesmo após essa retirada, parte do efetivo militar russo não especificado vai permanecer no país para responder caso o Estado Islâmico volte a atacar. Lançada em 2015, a intervenção militar na Síria, com mais de 5.000 soldados, permitiu que as forças do governo recuperassem a cidade histórica de Palmira e expulsassem os rebeldes de sua fortaleza em Alepo, no noroeste do país. Os russos são os maiores aliados da Síria no combate ao Estado Islâmico. Esse apoio é contestado pela comunidade internacional, que acusa Assad de uso de armas químicas contra grupos de oposição a seu governo na guerra civil que atinge o país, em investidas que mataram milhares de civis. A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado desencadearam hoje mais uma fase da Operação Límpidos, que combate um esquema ilegal de repasses de ingressos para torcidas organizadas na capital fluminense. A ação cumpriu 9 mandados de prisão contra dirigentes esportivos e, dessa vez, prendeu 2 pessoas ligadas à presidência do Fluminense, além do presidente da torcida organizada Raça Fla, Alisson Galvão de Souza, do Flamengo. Eles são acusados de repassar os ingressos recebidos ilegalmente dos clubes para cambistas. A operação já pediu a prisão preventiva de 17 pessoas ligadas ao Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo. 2 pessoas ligadas à torcida organizada Força Jovem do Vasco estão foragidas. Nas calçadas da região da Avenida Paulista, moradores de rua esperam mais solidariedade dos pedestres nesta época de Natal. A barraca do Rafael é ampla, fica instalada na Praça Oswaldo Cruz, região da Avenida Paulista. Foi doação de um conhecido. É que os vizinhos já sabem quem é o Rafael há um bom tempo. Parte dos 6 anos em que ele vive na rua é nesse endereço. O cabeleireiro, por formação, conta que saiu de casa por causa de brigas com a família. Mas ele não reclama, não. Diz que as dificuldades o tornaram um ser humano melhor. E hoje, ao depender de doações, aprendeu a valorizar cada ajuda. Como já faz muito tempo que eu estou num lugar só, o povo meio que já conhece o trabalho da gente, né? Porque como eu trabalho com animal, o povo acaba ajudando, porque eu fico o ano todo. Muitos só vêm na época do Natal. Eu não, eu estou segunda a segunda, de sexta a sexta e estou por aí. O último levantamento da prefeitura é de 2015 e fala em quase 16 mil moradores de rua na cidade. Em 2 anos, muita coisa pode ter mudado. Mas a percepção, pelo menos aqui na região da Avenida Paulista, é que tem mais gente vivendo nas calçadas e pedindo ajuda, em especial agora em dezembro, mês do Natal. Eu fiquei sensibilizada pela quantidade de criança e como tem um monte de brinquedo do meu sobrinho lá em casa para doar, eu vou trazer para eles. Poucas pessoas andam com dinheiro na mão, né? Mas sempre que eu tenho alguma coisa, eu procuro contribuir. Eu nunca sei se é verdade ou não, então... Se é alguma criança, às vezes você acaba ajudando, né? Mas que nem adulto mesmo, eu acho que tem que trabalhar. Eu acabo não ajudando mesmo. A Kelly resolveu escrever cartazes e colar nas barracas. São os pedidos de Natal. Mãe e avó toma conta ao todo de 11 crianças. A auxiliar de limpeza desempregada chegou à Paulista essa semana. É o 2º ano em que a família se muda para cá por 20 dias, para arrecadar doações de final de ano. Eu moro num barraco, né, de madeira na beira de um rio. E eu fico aqui até o dia 23, eu moro lá, né? Aí chega no final do ano, eu venho aqui para Paulista, porque aqui tem bastante pessoas que ajudam a gente, né? Com doações de alimento, com roupa, como chama? Comida, a gente ganha os presentes. O amigo Ricardo também escolheu a Paulista, mas chegou antes, alguns meses atrás. Tapeceiro sem emprego, saiu de Osasco com 3 filhas e a esposa para viver numa área mais abastada na capital. Ele diz que a maioria julga mal os que pedem ajuda e que preferia trabalhar, mas que emprego ninguém oferece. Julgar é fácil, agora para falar assim, ô jovem, vamos sentar aqui, vamos conversar, o que está acontecendo, por que você está passando essa situação? Não chega ninguém assim, não chega ninguém. Tem gente que mora na rua porque quer. Mas eu não moro na rua porque eu quero, tipo assim, eu quero ter uma casa para mim, para me cuidar das minhas filhas, para poder trabalhar, porque o mais importante que eu quero é só um serviço. Eu tendo um serviço, eu já consigo pelo menos tirar minha família da rua. A seguir, as notícias do esporte. O Grêmio inicia amanhã a briga pela conquista do Mundial de Clubes. O time gaúcho enfrenta o Pachuca do México pelas semifinais. Até já!
Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios. Conta com isenção da tarifa da conta corrente por perfil. Conta com 3G grátis para qualquer transação pelo app. Acredita? Contrata crédito consignado direto pelo app e ainda concorre a 1 milhão em prêmios. E tem mais, conta com desconto no cinema, no refri e até na pipoca. Demais, né? Ó, vai começar. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Bradesco, pra frente. Olha aí o segredo da Gabriela Pugliese para ajudar a reduzir a gordura localizada. Agora ficou mais fácil você eliminar de vez aquela barriguinha ou pneuzinho com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para reduzir a gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem nas gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. Você começa a repor cálcio a partir dos 40 anos, mas com o tempo percebe que tomou o cálcio errado. E aí, surgem os problemas com a osteoporose. Por isso, você não pode abrir mão de um cálcio certo, Calcitran. Em Calcitran, você pode confiar. Milhares de mulheres já se beneficiaram com o Calcitran. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida, Calcitran MDK. Calcitran, o cálcio certo, para não se arrepender depois. Vô, o que é BNDES? É o Banco do Desenvolvimento. Traduz aí. Ele investe em infraestrutura. Tipo energia, transporte? Em saneamento básico também. Tipo água pra beber? Aham. E no agronegócio. Sei, frutas, legumes. É, e nas pequenas empresas. Tipo sua padaria? Uhum. Top, vô. O quê? Traduz aí. Deixa pra lá. Onde tem BNDES, tem desenvolvimento. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Pautec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Fim de ano chegando, Celso, é hora de falarmos da Corrida Internacional de São Silvestre, que em 2017 chega à 93ª edição, não é isso? É isso mesmo, Estela, você tem total razão. E a expectativa, claro, é que neste ano cerca de 30 mil pessoas participem da prova de rua mais tradicional de São Paulo. E já tem muita gente treinando e usando a corrida para romper barreiras pessoais. Rafael Ferraz e Ezequiel da Costa são atletas unidos pela fatalidade. Sofri acidente com 8 anos de trem e até o período da adolescência eu não tive problema nenhum com estética, mas aí com o período da adolescência eu tive um problema de me preocupar muito com estética. E aí eu fui numa feira de esporte adaptado, conheci o esporte adaptado, daí pra frente foi outra vida. Eu fui fazer a limpeza na máquina, foi quando ocorreu o acidente, né? Foi quando a máquina pegou e arrancou meu braço, né? Rafael está no atletismo há apenas 1 ano e vai para a sua primeira São Silvestre. Eu estou bem ansioso, o trecho, eu estou apaixonado, o centro de São Paulo, ontem eu estava acompanhando todo o trecho e a perspectiva é grande, eu quero fazer a prova inteira aí sem ter que parar. Ezequiel relembra com emoção
a estreia na prova mais importante do calendário do atletismo brasileiro. Sempre gosto de lembrar desse feito, entendeu? Foi onde que eu me achei, onde me inspirou muito. Depois de vencer a Libertadores, o Grêmio inicia amanhã a briga pela conquista do Mundial de Clubes disputado no Marrocos. O time de Renato Gaúcho enfrenta amanhã, às 15h, o Pachuca do México pelas semifinais da competição. No sábado, o time mexicano venceu o Wydad Casablanca, donos da casa, por 1-0. E o treinador do Grêmio falou sobre o adversário desta terça-feira. Uma semifinal é sempre muito difícil. Às vezes você vê uma partida de um adversário, você não vê tanta qualidade, de repente a equipe não jogou tão bem. Mas todo mundo quer ganhar do Grêmio, todo mundo quer ganhar do Real Madrid, então pode ter certeza que essa semifinal vai ser bastante difícil. Por outro lado, fico um pouco mais tranquilo porque eu tenho um grupo bastante consciente, bastante responsável. Nós assistimos o jogo juntos. Eles sabem exatamente o que deve ser feito, até porque se nós vencemos a Libertadores de uma maneira, não tem por que mudar. Celso, o primeiro jogo aí depois que o Grêmio venceu a Libertadores, o que esperar para esse jogo? Bom, primeiramente tem um lado natural, que é uma certa ansiedade de estreia, isso é comum. Normalmente os times brasileiros, sobre os quais a pressão por uma conquista é sempre maior, existe uma expectativa maior, uma ansiedade maior. Esse primeiro jogo da semifinal é mais tenso, é mais difícil. E o adversário do Grêmio é um time mexicano, que tem qualidade também. Então não é nenhuma galinha morta, não. Mas o Grêmio tem condições de passar pelo Pachuca, se não com facilidade, passar bem e fazer a final, quem sabe, com o Real Madrid. Tá certo. E a União Europeia de Futebol realizou nesta segunda-feira os confrontos do mata-mata da Liga dos Campeões da Europa. O sorteio da UEFA das oitavas de final da Liga dos Campeões foi realizado em Nyon, na Suíça. Os jogos de ida serão disputados nos dias 13, 14, 20 e 21 de fevereiro. As partidas de volta estão marcadas para o mês de março. E logo de cara, um duelo entre Cristiano Ronaldo e Neymar promete agitar ainda mais a badalada competição de clubes no mundo. Veja os confrontos. A Juventus da Itália enfrenta o Tottenham da Inglaterra. O Basel da Suíça pega o Manchester City da Inglaterra. O Porto de Portugal mede forças com o Liverpool da Inglaterra. O Sevilha da Espanha joga contra o Manchester United, também da Inglaterra. O Real Madrid da Espanha tem pela frente o Paris Saint-Germain da França. Já o Shakhtar Donetsk da Ucrânia encara a Roma da Itália. O Chelsea da Inglaterra duela com o Barcelona da Espanha, enquanto o Bayern de Munique enfrenta o Beşiktaş da Turquia. Desses jogos aí, qual que vai ser o mais disputado, Celso, na sua opinião? Sem dúvida, Real Madrid e Paris Saint-Germain. Chelsea e Barcelona também é um grande clássico, mas pelas campanhas quer dizer, campanha não, né? Que o Real Madrid terminou em segundo na fase de grupos, mas pelos times que tem Real Madrid e Paris Saint-Germain, dois favoritos ao título, poderia ser uma final de Liga dos Campeões da Europa, por exemplo. E a chance de vermos também, né, o Neymar, terceiro melhor do mundo, contra o Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo. Um duelo e tanto, sem dúvida alguma, a gente vai poder comprovar, né? Quão forte realmente é o Paris Saint-Germain depois de uma primeira fase fantástica. Perdeu um jogo só para o Bayern, mas goleando vários adversários. Um time muito forte tem se mostrado o Paris Saint-Germain. A expectativa é muito grande para esse jogo. É isso aí. Quem sabe o Neymar não faz 2 gols para a gente. Vamos aguardar. O Jornal da Gazeta fica por aqui e essas foram nossas principais notícias. Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala de 500 mil, agora é réu por corrupção. Ex-assessor de Temer foi flagrado após acerto com o diretor da JBS e chegou a ser preso. JBS é suspeita de pagar 160 milhões em suborno por devolução do PIS/COFINS. Um auditor da Receita Federal teria acelerado a liberação de créditos tributários. O esquema de propinas para Sérgio Cabral é calculado em 500 milhões de reais. O operador do dinheiro revela mais detalhes sobre o ex-governador do Rio. A Polícia Federal ouve marqueteira do PT sobre verbas da Odebrecht para campanhas. Mônica Moura e o marido, João Santana, já foram condenados e fizeram acordo de delação. Pela primeira vez, a Airbus paga indenização pela tragédia da TAM em Congonhas. 10 anos depois, parentes de uma parte das vítimas receberão 30 milhões de reais.
A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Eu volto às 10 horas e te espero. Até lá. Cozinha Caiçara requintada e moderna você confere hoje no Todo Seu, logo mais 10h30 da noite.